Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Inúmeras pessoas de todo o mundo e em todas as eras já fizeram e outras ainda farão essa pergunta em algum momento da vida, sendo a resposta aquilo que decidirá as atitudes e, por consequência, no estilo de vida e destino das pessoas. Temos necessidades de conhecer sobre nós mesmos e é essa uma condição importantíssima na constituição de nosso mundo interior, da nossa subjetividade. Há um passado inconsciente que habita em cada um de nós e é no contato com a nossa ancestralidade que a vida sobre isto aparecerá. Na busca desta ancestralidade, embarcaremos em uma viagem no tempo através de um exame científico nas Escrituras Sagradas. Do hebraico Bereshit, ou do grego Gênesis, que quer dizer origem, e o que dá nome ao primeiro dos 5 livros da Torá, o Pentateuco, é de onde iniciaremos a nossa jornada. De Gênesis emerge a doutrina sobre o único Deus Criador, transcendente, que existe desde antes do tempo, e outros grandes temas teológicos como o monoteísmo, a queda do homem, a aliança de Deus com a humanidade, a promessa da terra prometida, a salvação e a perenidade do povo santo. Esta é a parte onde domina a fé, mas nem tudo em Gênesis é fé, porque acaba entrando também em questões científicas, descrevendo o princípio da matéria e depois segue discorrendo em questões históricas e arqueológicas. Nos Evangelhos temos uma leitura cristológica do livro de Gênesis, conectando personagens como Adão, Eva, Noé, Abraão, entre outros, demonstrando que há um só Deus e uma só história, desde o princípio até o fim. As passagens de Gênesis que aqui abordaremos são aquelas que trazem os fundamentos essenciais para que atinjamos a compreensão adequada do que foi o princípio e o que será no intervalo até o fim dos dias. É neste ambiente que estamos inseridos e nele fazemos parte de toda esta história. Nossa análise começa em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, que diz: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A narrativa inicial de Gênesis nos obriga a buscar melhores esclarecimentos da situação. Na verdade, o relato gera mais perguntas do que respostas. Não teríamos como entender tais declarações caso tivesse sido encerrado o assunto aqui no capítulo 1. Mas, como as Escrituras se esclarecem mutuamente, basta nos encontrar os relatos bíblicos complementares em outros livros para que tenhamos a elucidação dos fatos. Recorrendo a Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22, encontramos a mesma situação. Inspirado pelo Espírito do Senhor, Salomão, filho de Davi, escreveu: O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. A mensagem acima é assinada por alguém que se autonomeia como sabedoria, e diz que dele é o conselho e a verdadeira sabedoria. Afirma: eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E termina a mensagem dizendo: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Este é mais um texto messiânico nas Escrituras Sagradas, onde temos o próprio Filho de Deus, muito antes da sua encarnação, se comunicando conosco, nos revelando maiores detalhes sobre a criação. Revelando-se a si mesmo, o Verbo de Deus nos diz no verso 26 que o mundo foi criado a partir do pó, como posteriormente o homem também. O pó foi a matéria-prima construída no espaço para dele ser formados os corpos celestes, incluindo o planeta Terra. Apesar dos cientistas não defenderem o criacionismo, seus relatos a respeito da formação do universo acabam em muitos aspectos indo na mesma direção da revelação bíblica. O pó espacial mencionado em Provérbios 8:26 aparece nos estudos de astronomia como berçários estelares. Berçários estelares são maciças nuvens de poeira, hidrogênio, hélio e plasma, conhecidas também como nebulosas. Segundo os cientistas, é onde nascem as estrelas. A ciência ensina ainda que o gás interestelar consiste parcialmente de átomos, nêutrons e moléculas, bem como partículas carregadas, tais como íons e elétrons. Antes de serem criados os gigantes corpos celestes, foram criados os minúsculos pontinhos e espalhados por todo o universo, os quais são hoje conhecidos como átomos. Você provavelmente já ouviu dizer que toda matéria é feita de conjuntos de átomos. E é exatamente isto que temos registrado no livro de Provérbios, no capítulo que acabamos de ler. Com base nesta informação, podemos entender que a Terra sem forma e vazia era uma enorme montanha de poeira cósmica no espaço sideral. Falando em espaço sideral, no capítulo 1 de Gênesis, lemos ainda: e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, ausência da luz, demonstrando que nenhum tipo de energia, ser ou objeto havia sido criado até então. A palavra abismo relacionado a trevas aponta o local onde os corpos celestes estavam para serem criados. Este mesmo local, a ciência apresenta como espaço sideral, região em que predomina o vácuo, espaço vazio entre corpos celestes e suas eventuais atmosferas. É a porção do universo entre planetas, estrelas e galáxias, os subespaços propriamente ditos, espaço interplanetário, espaço interestelar e espaço intergaláctico. Em astronomia, usa-se a denominação espaço externo ou espaço sideral para fazer referência a todo espaço que transcende a região englobada pela atmosfera terrestre. Nem sempre foi assim. Provérbios 8:24 afirma que o abismo não existia e, quando foi criado, era apenas um único vácuo, um abismo. É importante destacar aqui que o ponto de partida para que o nosso universo seja chamado de abismo no relato de Gênesis é o fato de que o Criador tenha realizado todas estas obras abaixo do seu trono, sob o céu. Mas qual é a evidência bíblica que temos para isto afirmar?
Em Ezequiel capítulo 1, versos 22 e 26, ao descrever o trono de Deus em relação à criação, diz: E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Os termos bíblicos firmamento e céu são a mesma coisa. Nos versos anteriores ao que lemos, o profeta está falando dos querubins, dizendo que acima deles há uma cobertura transparente e sobre esta cobertura está Deus em seu trono. Os querubins, todos os elementos e o profeta estão abaixo, no local onde foram criados, sendo assim, do ponto de vista de quem está sobre o trono, um abismo. O apóstolo João, ao receber o Apocalipse, esteve diante do mesmo trono e viu o mesmo céu. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse, capítulo 4, versos 2 e 6. Todos nós temos esta orientação. Sabemos que Deus está em um alto e sublime trono, como já nos disse Isaías no capítulo 6, verso 1, ao ter uma experiência idêntica ao que tiveram Ezequiel e João. Mas, ao ler abismo isoladamente no registro de Gênesis, a mente humana não consegue reproduzir o cenário que ali está sendo descrito. Pois o abismo que os homens conhecem são estes que aqui na terra vemos, a qual ainda nem havia sido criada. Buscando as referências corretas, tudo faz sentido. E agora, já sabendo que o nosso espaço sideral é o abismo de Gênesis, que as trevas são somente a ausência da energia, da luz propriamente dita, e que a terra sem forma e vazia são as nebulosas de onde nasceram os corpos celestes, prossigamos com a leitura de mais uma parte de Gênesis. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por volta de 630 a.C., Tales de Mileto, primeiro filósofo a usar a razão para explicar as questões do homem e da natureza, mais conhecido pelo teorema que ele formulou, hoje fundamental para medições geométricas, utilizado desde a construção civil até a astronomia, em uma de suas frases mais populares, teria dito que o universo foi feito de água. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, o apóstolo, tendo o entendimento das declarações do livro de Gênesis, registrou: Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. É evidente que este mover de Deus não pode ser detectado pelos cientistas que enxergam todas as coisas de forma natural. No jornal Estadão foi publicada uma matéria sobre a NASA no dia 30 de agosto de 2007 que diz: o telescópio espacial Spitzer da NASA detectou num sistema planetário em formação uma quantidade de vapor d'água 5 vezes maior que os oceanos da Terra, revelou na quarta-feira, 29 de 8 de 2007, o Laboratório de Propulsão a Jato do GPL. A Agência Espacial Americana explicou em um comunicado que os dados constituem a primeira indicação direta da forma como a água, elemento crucial na formação da vida, começa a fazer parte dos planetas, inclusive os rochosos como a Terra.
Pela primeira vez, estamos vendo como a água surge numa região onde provavelmente se formam planetas, disse Dan Watson, astrônomo da Universidade de Rochester e autor de um estudo sobre o sistema, identificado como NGC 1333 IRAS 4b. Segundo os astrônomos, o vapor vem de uma nuvem central do sistema e cai sobre um disco de poeira estelar, que seria o material da formação inicial dos planetas. Na Terra, a água chegou na forma de asteroides e cometas de gelo. A água também existe como gelo nas densas nuvens que formam as estrelas, disse Watson. Agora vimos que a água que cai na forma de gelo de um sistema estelar jovem evapora para depois se congelar novamente e se transformar em asteroides e cometas. Detectamos uma fase muito especial na evolução de uma jovem estrela, na qual o material da vida avança dinamicamente rumo a um ambiente onde podem se formar planetas, acrescentou Michel Venero, cientista da missão do Spitzer, nos escritórios do GPL em Pasadena, Califórnia. Uns inspirados espiritualmente e outros por suas investigações acabaram chegando basicamente nas mesmas respostas. Seja a posição evolucionista cética dos cientistas modernos que, por meio dos avançados recursos tecnológicos, adquiriram conhecimentos sobre o universo, ou nos depoimentos criacionistas de fé dos primitivos escritores bíblicos, temos praticamente o mesmo parecer. Do verso 2 de Gênesis 1, a única parte que os sábios céticos e os homens de fé das Escrituras divergem é na questão de quem se moveu no vapor d'água, entre as nuvens cósmicas e sobre a face do espaço sideral, formando tudo o que nele existe. Com a mente melhor organizada, torna-se muito mais simples o que vamos conhecer a partir deste momento. Não percam o próximo episódio desta série, onde será tratado sobre a Semana da Criação. Foram de fato em 7 dias de 24 horas que tudo foi criado? Ou se interpreta de outra maneira os 7 dias da criação? Estas e muitas outras respostas serão apresentadas aqui. Até lá!